Simetria. Eu vou considerar o seguinte. Seja f uma função contínua no intervalo fechado de menos a. Tá? Tem que ser simétrico. Note que aí tem uma simetria. Tá? Então a gente tem o seguinte. Se f for par, tá? Isso quer dizer essa figura aqui, essa condição algébrica. Então, a integral de menos a de f de x diferencial de x é igual a duas vezes a integral de 0 a de f de x diferencial de x. Agora, se você tiver f ímpar, não? Vou aqui. Se f for ímpar, isso quer dizer o seguinte, que f de menos x é igual a menos que de x. Então, para nossa sorte, a integral desse cara dá zero, certo? Tá? Isso daí é referente à questão de função par e ímpar. Então, se a gente tem uma função par, basta simplesmente calcular o dobro, tá? Duas vezes a integral de 0 a a. E se você tem uma função ímpar, a integral de menos a, isso vai dar zero. Tá? Bom, mas eu vou fazer um análise um pouco mais geométrico, porque essa questão de ser, essa questão daqui, dessa condição algébrica, talvez ela não seja muito bem vista. Tá? Mas eu vou fazer aqui o seguinte. Sim, e aqui, tá? Uma função par é uma função que tem essa característica aqui, que eu vou colocar. Opa, tá? Colocar assim. Uma função par é assim. Aqui é menos a e aqui é a, tá? Uma função ímpar, mais ou menos assim. Então, menos a aqui e a aqui, certo? Essa daqui é par e isso daqui é ímpar, tá? Note que uma função par, de forma gráfica, ela verifica o seguinte. Uma função par, ela é simétrica em relação ao eixo y. O que eu quero dizer, basicamente, que para uma função par, tá? Para uma função par, o y é como se fosse um espelho. Tudo que tem do lado direito é a mesma coisa que tem do lado esquerdo. Ou seja, basicamente, a grosso modo, essa área daqui é igual a essa área daqui, certo? Ou seja, se eu quero calcular a área de menos a mediante integral, basta simplesmente calcular, tá? Basta simplesmente calcular de 0 a e multiplicar por 2 quando tua função for par. E basicamente é isso que diz a propriedade. Tá? Como ela é par, ela é simétrica em relação ao eixo y, simplesmente basta calcular um lado. Nesse caso daqui, a gente escolheu de 0 a e multiplicar por 2 porque as duas áreas são iguais, certo? E foi o que, por causa disso, aparece o 2 aqui, certo? Agora, já o lado ímpar, uma função ímpar,
ela é simétrica em relação à origem. Isso aqui é a origem, é simétrica em relação à origem. É como se a origem fosse é como se fosse um espelho, a origem, tá? Então, essa simetria faz com que essa área daqui seja igual a essa área que está aqui embaixo. Ou seja, quando você calcula a integral de menos a de, dessa função ali ímpar, o que vai acontecer é que você vai ter duas áreas, uma área positiva e uma área negativa. Então, quando você faz a conta, vai dar zero, beleza? Então, aqui só para escrever, simétrica, simetria é, NY. E aqui simetria na origem, certo? Assim você identifica uma função par. Ou você identifica uma função par pela gráfica ou usando a condição algébrica. Muitas das vezes é difícil graficar, obviamente, tá? Você não vai ter tempo para graficar e ver se ela é simétrica. Aí, nesse caso, você vai ter que usar a fórmula, a condição algébrica, né? Que é basicamente essas duas aqui, tá? Tá? Mas é claro que esse truque de integral, ela só funciona se você está integrando de menos a, certo? Em outros casos não funciona. O sea, se você está integrando de menos 20 a 20, aí funciona. ¿Ok? Tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui, simples, sobre essa função ali. Por exemplo, a integral de menos 2 a 2, tá? De x6 mais 1 diferencial de x, certo? Vou querer integrar essa função ali, tá? Bom, é claro, tá? É claro que você pode usar as propriedades que a gente já tinha visto e calcular essa integral, tá? Tá bom? Ou seja, você poderia usar a propriedade que está aqui na tabela, né? Usar essa propriedade daqui e você vai chegar na mesma resposta, tá? Só estou querendo dizer que, que essa integral ela se reduz a uma coisa um pouco mais tranquila de integrar, tá? Por exemplo, aqui note que f de x, para meu caso, é x elevado a 6 mais 1. E essa função aqui é par, tá? Ela é par. De fato, note que, dois pontos, que f de menos x é igual a menos x elevado a 6 mais 1. Só que menos x elevado a 6, isso é x mais 1. E x elevado a 6 mais 1, ela é f de x. Então, f de menos x é igual a f de x. Ou seja, f é par. Tá? Isso só nos ajuda no seguinte, tá? Isso só nos ajuda a observar que isso é igual a duas vezes de 0 a 2 de x6 mais 1 diferencial de x. Certo? Basicamente é isso. Daqui você calcula da forma tradicional, né? Aqui o primeiro vai ser a integral de 0 a 2 de x6 diferencial de x. Aqui você vai ter. Bom, aqui eu vou colocar um colchete, só para que você vai ter integral de 0 a 2 de 1 diferencial de x, certo? Aqui, claramente, você vai ter que aplicar a propriedade que vai dar x7 sobre 7 integral
de 2 a 0. E aqui vai dar x integral de 2 a 0. Tá? Para esse caso, a resposta é 2 vezes 2 elevado a 7 mais 2. Aqui você faz a conta e encontra o resultado. Eu simplesmente vou fazer uma observação, tá? Referente à função par e ímpar, tá? De fato, eu vou colocar aqui, eu vou fazer o desenho de duas funções par e ímpar que vocês já conhecem, só que é bom relembrar, tá? Por exemplo, essa função aqui. Opa, perdão. Perdão. Aqui vou colocar π e aqui vou colocar π meio, tá? De 0 a... Não, perdão. Π meias e π, tá? E eu tenho isso daqui. E aqui também tenho assim. Tá? Menos π. Essa daqui é a função seno, tá? E a gente também tem a função cosseno, né? Cosseno em 0 dá 0, cosseno em π meios 0, e aqui em π você teria uma coisa desse tipo. Tá? Aqui você tem essa parte, aqui você tem menos π meio. E aqui você tem menos π. Beleza? Essa aqui é a função cosseno, tá? Bom, essas duas funções são bem conhecidas, tá? São muito bem conhecidas por vocês, tá? Observe que a função cosseno, rapidamente você observa que na função cosseno, o y, ela funciona como se fosse um espelho, né? Ou seja, o que está no lado direito é a mesma coisa que está no lado esquerdo. Então, de fato, o cosseno de x é uma função par, tá? E o seno de x, ela tem a seguinte característica, né? Que a origem funciona como se fosse um espelho, tá? Então, o seno de x é ímpar, tá? E isso daí, simplesmente olhando o gráfico, tá bom? Em particular, você sabe que se ela é uma função par, ela verifica essa condição aqui, certo? E a mesma coisa com o seno de x. Se ela for ímpar, como ela é ímpar, né? Então, ela verifica essa condição aqui, né? É como que, dá mais ou menos a entender, é como que o sinal negativo sai fora, né? Na função seno. E na função cosseno é como se o sinal negativo fosse absorvido pelo cosseno, tá bom? São duas funções, são duas funções aqui, uma observação, tá? São duas funções conhecidas, tá? E ela é muito interessante na hora de resolver os exercícios, tá? Integral de menos 1 a 1 da tangente de x dividido por 1 mais x quadrado mais 7x elevado a 8, diferencial de x. Tá bom? Então, bom, eu vou adiantando que essa integral dá zero, tá? Sem fazer a conta, dá para ver que esse dá zero, tá? Mas vocês têm que mostrar de forma particular que... Tá? Então, vocês têm que mostrar que f de x igual a tangente de x dividido por 1 mais x quadrado mais 7 de 8 é ímpar. Tá?
mostrar. Tem que mostrar que é ímpar. Se ela for ímpar, beleza, né? Porque se você tiver que ela é uma função ímpar, a integral de menos a, ela já dá zero, sem fazer nenhuma conta, entendeu? Claro, aqui está uma demonstração um pouco mais gráfica, certo? Então, nesse exercício, se você consegue mostrar, se você consegue mostrar que essa função for ímpar, o problema já acabou e essa integral daria zero, tá bom? Então, brinque ali na tua casa, mostrando que isso é uma função ímpar. Para isso, você vai usar a função seno e cosseno, porque, como você já sabe, tangente de x é igual a seno de x dividido por tangente de x é seno de x dividido por cosseno de x, certo? Então, dá para mostrar que isso é uma função ímpar.